Bora mergulhar numa das histórias mais curiosas e, de certa forma, paradoxais do futebol mundial. A história da seleção da Nova Zelândia em Copas do Mundo. Olha, parece até uma pegadinha, né? Mas é uma história real que aconteceu no maior palco do esporte mundial. Pensa bem, um time vai para a Copa, joga e não perde nenhuma partida. Nenhuma! E mesmo assim é eliminado antes do mata-mata. A resposta para essa pergunta não é só um detalhe das regras do torneio. Ela, na verdade, revela uma das jornadas mais únicas e improváveis da história do futebol. Vamos entender hoje como os All Whites, como são conhecidos, construíram uma reputação de muita resiliência, de resultados que chocaram o mundo e de uma busca incansável por um objetivo bem específico que até hoje escapa. E essa história toda começa lá atrás, em 1982. A campanha para se classificar para aquela Copa, por si só, já foi uma verdadeira odisseia. Só para ter uma ideia do perrengue, eles tiveram que jogar 4 partidas fora de casa no intervalo de apenas 13 dias. Um absurdo. Mas depois de toda essa jornada heróica, o torneio mesmo foi um choque de realidade. Um verdadeiro batismo de fogo contra as maiores potências do futebol. E os resultados foram bem duros. 3 derrotas seguidas contra gigantes como a Escócia, a antiga União Soviética e, claro, o Brasil de Zico e Sócrates. Mas mesmo com as derrotas aconteceu algo histórico. Steve Summer fez o primeiro gol de um país da Oceania em uma Copa. Esse gol foi mais do que um gol de honra. Foi como plantar uma sementinha para o futuro. Mostrou que sim, eles podiam estar ali. E essa semente plantada em 82 demorou, viu? Levou quase 3 décadas para germinar. Agora a gente avança no tempo para 2010, quando a Nova Zelândia voltou ao cenário mundial de um jeito muito, mas muito mais marcante. Exatamente. Foram 28 longos anos de espera até a Nova Zelândia pisar de novo num gramado de Copa do Mundo lá na África do Sul. E a volta já foi com emoção. Logo na estreia contra a Eslováquia, eles estavam perdendo de 1-0, o jogo acabando, 93 minutos no relógio, e aí o zagueiro Winston Reid sobe e faz o gol. Um momento de pura redenção. Essa fala do Reid diz tudo, né? Ele fala que fechou os olhos e cabeceou, mas que a sensação era de que o país inteiro tinha feito aquele gol junto com ele. E era exatamente isso. Depois desse começo incrível, eles conseguiram um resultado ainda mais impressionante. Um empate contra a Itália, que era então campeã do mundo. E para fechar, seguraram um 0-0 com o forte time do Paraguai. E aqui que está o grande paradoxo. Com 3 empates, eles foram eliminados. Não deu para passar de fase. Só que eles voltaram para casa com um feito único. Foram a única seleção que não perdeu nenhum jogo na Copa de 2010. É isso mesmo. Nem a Espanha, que foi campeã, conseguiu sair invicta. Isso tudo nos traz para os dias de hoje, para o caminho rumo a 2026, com uma nova era para os All Whites que buscam voltar com tudo para a Copa. Essa transformação recente tem um nome: Darren Beasley. Ele treinou todas as categorias de base da seleção e, ao assumir o time principal, trouxe uma confiança renovada. Foi fundamental para eles conseguirem a primeira vaga direta de classificação da Oceania. E o caminho para se classificar foi assim, avassalador. É só dar uma olhada nesses placares. Eles ganharam todos os jogos, marcaram gols a rodo, mostraram uma força ofensiva que a gente nunca tinha visto antes. Agora, com uma nova geração, uma nova confiança e uma classificação dominante, eles encaram o desafio final, aquela fronteira que eles ainda não conseguiram cruzar. O histórico geral deles em Copas do Mundo deixa bem claro qual é o objetivo que falta. É só bater o olho ali na coluna de vitórias. E o que a gente vê? Um 0. Um 0 que conta uma longa história. Depois de conquistar o respeito do mundo, de conseguir empates heróicos, a única coisa que falta no currículo deles é sentir o gosto de uma vitória em Copa do Mundo. E o desafio para conquistar essa vitória já tem data e adversários marcados no Grupo G. Vão encarar a garra do Irã, a técnica do Egito e a potência que é a Bélgica. Não vai ser fácil. E a grande pergunta que fica é essa. Depois de uma estreia tão difícil lá em 82 e do paradoxo da campanha invicta de 2010, será que 2026 vai ser finalmente o ano em que esse azarão tão resiliente consegue escrever um novo capítulo e, enfim, conquistar sua primeira vitória? A expectativa é enorme.